Papo de Mulher. Oferecimento. 373 Jeans, no Shopping Jaraguá. Caldeira Imóveis, a certeza de um bom negócio. Camilo Doceria, sempre com uma delícia para você. Casa de Carnes Gregório, com qualidade todos os dias. Olá, mulheres! Está começando agora mais um programa Papo de Mulher. E a nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Gonçalves, falando sobre o tratamento com cannabis. E também os nossos quadros exclusivos. Papo Digital com a Jailma Jacinto, Dicas de Finanças com a Tamires Ramo e Dicas de Maquiagem com a Bruna Ribeiro. Acompanhem comigo agora! Olá, mulheres! Seja bem-vindo ao Papo Digital. Eu sou a Jailma Jacinto e hoje nós vamos falar sobre persona. O que é persona? Nada mais é do que o seu cliente ideal, né? O cliente perfeito aí que imaginamos ser para a sua empresa ou para o seu perfil. Como que nós fazemos isso para conseguir entender aí a sua persona? Hoje tem automações que fazem isso, mas você também pode fazer através de pesquisas com os seus próprios seguidores. E como entender a sua persona? Tá? Além das características físicas, né, geográficas, mais importante é você saber o comportamento da sua persona. O que ele faz, qual é a profissão dessa persona, quantos filhos ele tem, aonde ele mora, qual a idade, enfim. Todas essas características fazem com que você tenha nas suas mãos todas as informações para criar conteúdos estratégicos para vender mais. E assim você consegue distribuir o seu conteúdo de forma mais específica, de forma mais direta e precisa. Porque você vai ter ali todas as informações da sua persona, fazendo com que crie desejo pelo seu produto através dos seus conteúdos. Existem outras formas e outras ferramentas para você conseguir identificar melhor a sua persona. Mas isso é um papo para um outro dia. Se você quiser saber mais informações, me chame aqui no meu Instagram. Até a semana que vem! E vamos falar sobre saúde com a doutora Mariana Gonçalves. Doutora, muito obrigada pela sua presença e por vir até aqui compartilhar conosco informações sobre toda essa questão aí da cannabis medicinal. O prazer é todo meu. Obrigada por me receberem. Esse assunto é muito polêmico, mas é muito importante a gente conversar exatamente por isso. E como que surgiu o seu interesse pela cannabis medicinal? A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de terapia foi no intercâmbio que eu fiz na República Tcheca, um estágio de oncologia pediátrica. A partir desse primeiro contato, aquilo me despertou, mas eu achava que aqui no Brasil essa realidade não existia. Depois de me formar, que eu vi que muitos pacientes têm muita necessidade e acabam tendo muitas medicações, e mesmo assim não tendo efeito, eu comecei a me questionar se a gente poderia fazer alguma outra coisa para melhorar a qualidade de vida deles. E aí eu comecei a pesquisar, tive uma amiga que me apresentou essa realidade aqui no Brasil, que era possível, que existiam cursos, que eu podia me profissionalizar nesse sentido, e aí eu fui atrás, comecei a me capacitar, até que eu cheguei na clínica Gravital. Isso. E falando sobre a Gravital, como funcionam os atendimentos? No caso, é a primeira clínica médica que é focada neste tipo de tratamento, correto? Sim, é uma clínica que nasceu em 2019, no Rio de Janeiro,
mas hoje em dia a gente já tem unidade em Natal, em Curitiba, em Porto Alegre, aqui em Sorocaba e também em São Paulo. É uma clínica focada nesse tipo de tratamento em terapia canábica. Lá, eles capacitam todos os médicos que fazem parte da equipe, com a Green Can, que é uma empresa nos Estados Unidos, pioneira em terapia canábica e educação canábica. Olha aí, a doutora inicialmente achava que não era possível e hoje faz parte aí da equipe que é pioneira no Brasil. Bom, pelo que eu li, o grande sucesso dos tratamentos à base de cannabis deve-se a uma coisa que temos dentro do nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide. Conta pra gente o que é isso, como que funciona. Bom, ele é um sistema que a gente pode chamar de maestro do nosso corpo. Ele é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, ele tem receptores, que são as fechaduras, e as chaves, que são os nossos endocannabinoides, que são substâncias que a gente mesmo produz. Ele fica na membrana celular de todas as células do nosso corpo, então cérebro, coração, intestino, também nas nossas células imunológicas, nos nossos vasos sanguíneos. E aí a gente produz endocannabinoides, os mais conhecidos são a anandamida e o 2-AG, que vai agir nesses receptores. Os receptores são os mais conhecidos, o CB1 e o CB2. Esse sistema tem como função fazer uma homeostase, que é um equilíbrio das células para fazer melhor funcionamento. Então, assim, ele vai regular sono, humor, dor, sensação de fome, e como ele está ali presente em todos os nossos órgãos, tudo que está um pouco desregulado, ele consegue fazer a regulação. Se a gente tem uma deficiência nesse sistema, pode ser que doenças fiquem exacerbadas. Então, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal. Quer dizer que a gente está com uma inflamação crônica e que esse próprio sistema não está conseguindo fazer esse equilíbrio. E o que a gente faz? Usa fitocannabinoides, que daí são canabinoides presentes na planta, já que os nossos próprios não estão conseguindo dar conta. E aí a gente tem uma melhoria desse sistema, fazer esse sistema funcionar um pouco melhor, para a gente ter uma melhora da patologia. Então, na verdade, muitas vezes, o tratamento ele vai ser específico para uma causa, mas aí acaba abrangendo outras também. Sim, porque a gente tem receptor em todos os lugares, e aí a maioria dos pacientes começa a tratar uma coisa e fala, nossa, eu melhorei muito uma outra coisa. Então, comecei a tratar a ansiedade. Nossa, mas minha doença de pele melhorou bastante. Eu comecei a tratar o glaucoma, por exemplo. E aí o intestino começou a funcionar melhor. Esses relatos são muito comuns nesse tipo de terapia. E quais são os problemas que podem ser tratados pela cannabis? Como a gente tem muitos desses receptores no nosso sistema nervoso central, grande parte desses problemas são relacionados a isso. Então, a gente pensa em demências como Alzheimer, esclerose múltipla, como também ansiedade, insônia. Tem algum tipo de tratamento físico também ou ele é mais emocional? Não, tem tratamento físico também. Inclusive, para a recuperação de atletas, já é possibilidade no Comitê Olímpico o tratamento com óleo de CBD. O THC ainda não é permitido, mas o CBD já é, porque tem uma boa recuperação muscular, alívio de dor. Então, pessoas que têm dores crônicas, enxaqueca, fibromialgia, isso tudo pode se beneficiar também. Insônia, náusea, vômito, anorexia, doenças inflamatórias intestinais. Como a gente tem muitos receptores no nosso trato gastrointestinal, tudo isso pode ser melhorado com a terapia. Entendi. E você falou aí duas siglas, né? Que é o CBD e o THC. Qual que é a diferença entre elas? São dois fitocannabinoides, ou seja, são substâncias
que são análogas a esses nossos endocannabinoides que a gente produz, como a anandamida e o 2-AG, mas eles são vindos da planta. A planta que tem abundância desses fitocannabinoides é a cannabis. Por isso que a gente faz o tratamento com ela. Mas são substâncias diferentes, cada uma com uma característica. O THC, que normalmente as pessoas vilanizam mais, que é o que pode dar esse efeito que a gente chama high, ele pode ser psicotóxico em doses altas. Por isso que a gente usa sempre em doses baixas para ter um controle melhor. Mas ele também tem um grande poder analgésico, ansiolítico. O CBD, por exemplo, é neuroprotetor, ele regula a atividade do THC, mas os nomes assim são siglas. O CBD é o canabidiol e o THC o tetrahidrocannabinol. Entendi. Então tá bom. E agora um recadinho e daqui a pouco eu volto com a doutora Mariana Gonçalves. E chegou a hora mais gostosa do programa. Vamos falar da Camilo Doceria. Um bolo gostoso, um cardápio exclusivo e de excelente qualidade. Perfeito para qualquer ocasião. Quer fazer o seu pedido? Chame eles no WhatsApp abaixo e aproveitem e sigam eles no Instagram. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Dicas de Finanças no programa Papo de Mulher. Eu sou Tamires, consultora financeira, e a dica de hoje é como sair das dívidas. Porque hoje, de acordo com o Serasa, mais de 77% dos brasileiros estão endividados. Tamires, de acordo com a sua enquete, essa foi nossa maior pergunta e nossa maior preocupação. O que fazer, então? Primeiramente, vou te passar hoje 3 passos muito importantes. Dica número 1. Você precisa ter um planejamento de todas as suas despesas e as suas receitas. Você concorda? Se você tiver todos isso anotado, pode ser no seu caderno, na sua planilha, você vai saber exatamente o momento ideal de pedir o quê? Um socorro, um help. Então, neste momento é que os bancos estão disponíveis a te ajudar. Então, hoje, 69% milhões de pessoas estão com o nome no Serasa. Então, o que fazer, Tamires? Depois que você fez sua planilha, buscar aí a melhor taxa de juros. Em especial, olha só, este mês, todos servidores públicos da Prefeitura de Indaiatuba teve um aumento de 6,5%. Este aumento é para te ajudar a se reorganizar financeiramente. Então, com taxas aí menor de 2%, você pode organizar a sua vida financeira. Pode ser no limite, cartão de crédito, ter alguma dívida, alguma inadimplência. Então, para vocês, servidores públicos, este é o momento ideal. Então, como consultora financeira, eu quero te ajudar. E se você for servidor público, aqui está o meu contato. Me chama no direct, que eu vou ter maior prazer em poder te ajudar a sair das dívidas, a fazer com você junto esse controle financeiro. Tudo bem? Então, essa foi a dica de hoje e nos vemos no próximo programa. E aí, gente? Passando aqui para dar um lembrete. Já segue a TV Indaiatuba nas redes sociais?
Então, vamos lá. Tem o YouTube, onde você pode se inscrever, tem o Instagram, onde você pode seguir, tem também o aplicativo, onde 24 horas você fica por dentro da nossa programação, e tem também o Facebook, onde você pode adicionar. E voltamos com a entrevista com a doutora Mariana Gonçalves. Quais são as principais condições clínicas da mulher que podem ser tratadas com esse auxílio da cannabis? Bom, pensando na mulher, a gente tem muitos receptores no nosso útero. Então, assim, cólicas, endometriose, transtornos até o disfórico pré-menstrual, que é um transtorno que vem da TPM. E aí a gente também pensa em doenças que acometem mais as mulheres, como fibromialgia, enxaqueca, ansiedade, insônia. E hoje em dia a gente tem até estudos em que o câncer de mama pode ter promissor em respostas com esse tipo de tratamento à base de cannabis. Então vem cada vez mais aí evoluindo, né? Sim. E me fala um pouco sobre a atuação da cannabis, especificamente em casos, né, de TPMs e cólicas menstruais. Sim. Bom, como eu disse, a gente tem muitos receptores, principalmente CB2, no nosso útero. Com isso, a gente já tem até, hoje em dia, supositórios de CBD, que é o canabidiol, que a gente pode fazer direto ali na mucosa, né, vaginal, e ter um alívio da dor importante. Então, assim, pensando na cólica, principalmente, tanto na modulação da dor, e aí a gente pensa numa terapia mais sistêmica, como um óleo, ou também direto de ação para a crise de dor com um supositório. Pensando também em relação à TPM, tudo é uma desregulação hormonal. Então, como a terapia promove um equilíbrio, a gente sempre pensa na homeostase, a gente consegue regular o humor da paciente. Então, melhora do humor, da ansiedade, da qualidade do sono. Tudo isso pelos benefícios à base de cannabis. Então, é ansiolítico, é analgésico, ele vai agir também até nos receptores que a gente tem de serotonina, além dos receptores endocannabinoides. Isso tudo ajuda a controlar o humor e a dor. Certo. E no caso, como funciona a atuação da cannabis na dor, que é um sintoma muito comum nos casos de endometriose? Bom, a gente já tem uma revisão sistemática feita em 2022, em que a maioria dos pacientes relata uma boa melhora. Pacientes com endometriose relatam uma boa melhora na dor. Como ele vai agir? Principalmente desensibilizando o sistema nervoso ali da região, então vai diminuir essa excitação ali, local, e também na ação central da dor. Então, na nossa percepção da dor também vai diminuir. Então, age de duas maneiras, tanto local quanto numa ação central. E aí a gente consegue um benefício em relação à dor importante. A questão da dor é uma que tem mais benefício ali no tratamento com a base de cannabis. E me conta agora que é um assunto super importante para nós mulheres. No período da menopausa, podemos se beneficiar desse tratamento com a cannabis? Sim, a gente pode se beneficiar na menopausa, principalmente, é um período que a gente começa a ter mais insônia, então isso melhora. O controle de humor, essas oscilações de humor, oscilação de calor, isso tudo a gente pode ter um equilíbrio maior, porque é um sistema que promove a homeostase. E também pensando na queda do estrogênio, que é um dos principais hormônios que caem quando a gente entra na menopausa. E com isso a gente acaba, esses receptores no nosso sistema endocannabinoide ficam menos expressos. Quando a gente faz um tratamento com uma terapia externa, a gente consegue promover que esses receptores fiquem mais ali aflorados, por a gente estar modulando um pouco melhor esse sistema e aí melhorando esses sintomas que a gente tem, principalmente pensando na dor, no controle de humor, na ansiedade, nas ondas de calor. Certo. E em relação aos distúrbios emocionais e psicológicos,
é possível usar a cannabis em quais casos? O principal deles é a ansiedade. Então, assim, tanto por agir nesses receptores que a gente tem, também age nos receptores de serotonina, por exemplo, de outros neurotransmissores. Então, a gente consegue controlar o humor nesse sentido com a terapia. A ansiedade, a depressão, dependendo da composição da medicação, isso pode melhorar também. A gente pode melhorar a qualidade do sono e do estresse. Então, isso, ao longo prazo, também melhora a questão do humor, mas pensando nesse sentido. Entendi. Então, passa suas redes sociais para as pessoas que têm mais interesse em saber sobre esse assunto te acompanhar por lá também. Bom, no Instagram é @DRA_doutora.MarianaSAG. A gente também tem o Instagram da nossa clínica, que é Clínica Gravital. Você é @Clínica Gravital, você pode achar a gente lá. Se quiser pesquisar na internet também, Clínica Gravital, já vai achar a nossa rede social, o nosso site, né? E ali consegue todos os telefones também. Se entrar no Instagram, no link da minha bio, consegue direto meu contato no WhatsApp. Então tá bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo assunto que foi realmente esclarecedor. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Olá, mulheres! Sou Bruna Ribeiro, estou aqui no Papo de Mulher e vim deixar a dica da semana para vocês. A dica de hoje é: quais são as vantagens de utilizar a esponjinha para fazer a aplicação da base úmida ou seca? Vem aprender comigo! Aqui eu já estou com as mesmas esponjinhas da mesma marca. Essa daqui é a esponjinha, está seca, e essa daqui eu acabei de umedecer para fazer a demonstração para vocês. Quais são as vantagens e desvantagens de usar as esponjinhas tanto úmida quanto seca? Na verdade, eu vou trazer a vantagem das duas, que é muito mais rápido e prático para vocês. Normalmente, a esponjinha úmida, ela fica sempre maior. Então, ela ficando maior, ela fica muito mais macia para fazer a aplicação da base. E ela ficando maior, qual que é a segunda vantagem em si? Na hora de fazer a aplicação, ela ocupa muito mais espaço no meu rosto. Então, dessa forma, ela espalha muito mais rápido e você consegue alcançar muito mais rápido todos os cantinhos do seu rosto e faz essa aplicação muito mais rápido. Resumindo, é isso. Vocês conseguem fazer uma aplicação muito mais rápido para ela estar maior e muito mais macia. Agora, para a esponjinha seca, aquela está do jeitinho que está na caixa, limpinha. O que eu tenho aqui de vantagens de fazer a aplicação com a esponjinha seca? Não, ela fica muito um pouquinho mais durinha, ela não tem a maciez, porém ela fica um pouquinho mais rígida. E na hora de fazer a aplicação com a base, de depositar ela vem muito mais precisa, muito mais concentrada em cada cantinho do rosto. Dessa forma, você tem que aumentar as batidinhas para conseguir concentrar essa base em todos os cantos do rosto. Então, você vai, de alguma forma, demorar um pouquinho mais para fazer essa aplicação, porém, você também vai conseguir ser uma camada muito mais com cobertura. Ela vai trazer uma cobertura maior do que a esponjinha úmida, que vai ficar muito mais suave e rápida. Deu para vocês entenderem a diferença de uma aplicação para outra? É dessa forma que vocês conseguem realmente definir como deixar a sua pele um pouco com mais cobertura e um pouco mais leve. Eu acho super importante vocês saberem disso na hora de fazer a aplicação da sua base. Uma dica muito importante para vocês também: invistam em esponjinhas que realmente vão ajudar vocês a fazer essa maquiagem. Tá vendo a maciez dessa esponja, gente? É uma esponja assim, que vai te ajudar a fazer a aplicação da sua base de uma forma muito mais bonita. Então, invistam em produtos que vão auxiliar você no dia a dia. Mulheres, essa foi a dica da semana. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram está aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode vir falar comigo. E aguardo vocês semana que vem.
O programa de hoje foi bem informativo, não é mesmo? Porém, ele está chegando ao fim. Então eu volto na próxima semana.